A desclassificação, você acha que pode combinar com a demissão dele? A desclassificação ou uma derrota, mesmo que com classificação? Acho que a eliminação. Né? A eliminação. Porque a vantagem ela é muito boa, né? 2-0, não sofreu gol em casa. Se faz um gol, tem que repetir o vexame de 2014. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético, virou para 4-1, já tinha feito com o Corinthians a mesma coisa. Então, o Zé Ricardo vai a Santos, lógico, é difícil e tal, mas tem uma vantagem muito grande. No momento que ele está sendo tão pressionado, o time vem jogando mal, se volta para o Rio de Janeiro eliminado, essa pressão se multiplica por 10. Ele vem sendo, digamos assim, pivô de uma divisão interna dentro do clube, mas o presidente não admite demiti-lo, pelo menos até então. Só Deus sabe como ele vai reagir se, porventura, o Flamengo for eliminado, né? Quando as pressões aumentarem. E assim, o desespero de alguns torcedores que querem porque querem a mudança, eu sempre digo aqui, eu acho que o Zé Ricardo deve ser questionado e deve ser cobrado por não conseguir fazer o time jogar aquilo que pode e deve. Não significa obrigatoriamente que ele tem que ser demitido. Para demiti-lo, é preciso que você tenha um nome melhor para substituí-lo. Quem seria esse nome? O Roger Machado está no mercado. Não tenho tanta certeza de que o Roger vai fazer melhor, ainda mais assim, instantaneamente, que tem que ser alguém para chegar chegando. Tem muita gente que fala do Abel Braga. O Abel Braga começou muito bem o ano no Fluminense. Só que o Abel completou ontem 7 jogos no Rio de Janeiro, tomando de campo do Fluminense, sem vencer. 7 jogos sem vencer, jogando no Rio. 4 empates, 3 derrotas. O momento do Abel também não é bom. Mas o Abel tira leite de pedra. Pera, o time do Fluminense não é esse horror todo não, gente. Tem muitos jovens, tem os desfalques e tal, mas 7 jogos sem ganhar no Rio de Janeiro. O momento do Abel também não é bom. Eu não tenho essa convicção de que o Abel Braga é um técnico que se chegar amanhã no ninho do urubu, se o Zé Ricardo sair, vai resolver tudo. Ele tem mais experiência, ele tem mais casca e tudo mais, a manha ali de lidar com jogadores. Mas o que o Flamengo precisa hoje não é isso, não. O Flamengo tem um time técnico, um elenco técnico que tem que jogar um bom futebol. Precisa ousar mais, né? Sair um pouco de alguns conceitos aí aos quais o técnico está muito agarrado. E se ele for eliminado, ele pode ser demitido, é claro, por mais que o Bandeira não queira. Ele vai ser mais pressionado do que nunca e pode morrer abraçado com algumas ideias, com alguns conceitos e alguns jogadores, né? Dos quais ele parece nunca quer abrir mão. Então, acho que o Zé Ricardo ele corre um risco na quarta-feira se porventura for eliminado. Se perder e se classificar, acho que não. Sei lá, 2-1, 1-0, 3-2, qualquer placar daqueles que serve para o Flamengo, acho que aí o torcedor encara como um duelo de 2 times próximos ali, né? Fora de casa, perde, mas você tem uma vantagem. Você até usa a vantagem, muitas vezes, eu posso perder aqui, vou administrar. Então, acho que nem tanto por isso, mas uma eliminação acho que pode ter para ele consequências bem graves. Quem está segurando ele, principalmente, é o presidente do Flamengo. Eu acho que nisso ele está certo. Ele não tem outro nome melhor. Eu acho que erram se não sabem cobrar. Eu falei isso aqui N vezes. Cobrar não significa mandar o cara embora. É conversar sobre o trabalho. Não está legal. Não está bom. Ou está bom. Ou ficar reclamando de arbitragem, pelo amor de Deus. Os jogadores o Flamengo contratou. O goleiro Diego Alves vai estrear domingo, ao que tudo indica, né? Então, até agora, isso não atrapalha em nada. Os goleiros são os do ano passado, né? Rodolfo, zagueiro, está machucado, mas vinha jogando. Não é o Rodolfo o problema do Flamengo. Coloquei o Rodolfo, o time teve que se readaptar. Não, de jeito nenhum. Tanto que o Vasco continua jogando e aprontando. Trauco e René, os 2 laterais esquerdos, vieram no começo do ano, estão jogando ali direto, adaptados. Final do Carioca jogou o René, o Trauco jogando sempre, 2 estilos, não é o problema também. Rômulo não joga porque ele não quer. No sábado até acho que fez um jogo aceitável, bom até, dentro das possibilidades de quem não tem ritmo de jogo. E teve uma infelicidade, uma escolha errada quando saiu na cara do goleiro Wilson. Ao invés de tocar para o Viseu, ele tentou fazer o gol, mas só a presença dele ali já mostra algo que o titular da posição não faz. É um volante que consegue chegar na área, a famosa infiltração, dá uma opção, o Arão também faz isso, o outro não faz nada. A não ser antecipar, um desarme aqui, outro ali. É o Márcio Araújo. Everton Ribeiro, esse foi o cara que entrou assim, tem que entrar no time, óbvio. Agora, se ganhar o Everton Ribeiro é um problema, pelo amor de Deus, então pede para sair, né? Pelo amor de Deus. O Everton Ribeiro não é um problema, é solução. Berrio é reserva. Só boas contratações. E o Giovânio também é reserva. Então, a base é do ano passado, com o lateral esquerdo, que não era o Jorge, passou a ser o Trauco, eventualmente o René, mas os 2 estão jogando com essa equipe desde o começo do ano. O outro seria titular, o zagueiro Rodolfo, junto com o Hever, se machucou, mas aí um zagueiro ali entra, não foi problema. A estrutura do time. O resto, joga o Márcio, não joga o Rômulo porque ele não quer. O Coelho entrou agora no lugar do Arão, está lá, está desde o ano passado. O Mancoelho está lá, reserva porque ele quer. O Everton é titular desde não sei quando, é o mais antigo do time, desde 2014. Ele e o Márcio Araújo são os que estão há mais tempo no elenco, né? O goleiro, ele tinha os 2 goleiros no ano passado, continua com os 2. Agora recebeu de presente um goleiro de um nível bem melhor.
Então, qual a dificuldade? Por que o time caiu? Você tem uma base, tem ali uma espinha dorsal. Começa a receber outras opções. A tendência é esse time crescer. Mas ele continua muito agarrado a jogadores do ano passado e não conseguiu dar um passo à frente. Isso significa o quê? Uma cobrança, um entendimento do por que o técnico não consegue. Ele está inseguro? Falta arriscar um pouco mais? Falta soltar um pouco mais o time? O time está se soltando em alguns momentos e está ficando com uma distância enorme da linha defensiva para os meias, que 4 gols foi um que tomou agora, 3 dos últimos 4 gols foram entrando cara a cara. Aliás, os 4 últimos, aliás. Cruzeiro, 2 do Palmeiras e o do Coritiba. Os 4 gols foram em jogadas de transição em que o adversário entrou cara a cara com o goleiro. E 2 delas, Cruzeiro e Coritiba, com o autor dos gols, no caso Sassá e o Henrique, né, os centroavantes, entre os 2 zagueiros entrando. Então, há um problema ali, óbvio, qualquer criança vê isso. Então, até uma rigidez maior da sua defesa, o Zé Ricardo não está tendo mais. Isso tem que ser conversado, tem que ser discutido, tem que ser cobrado. Isso aqui tem que ser... essa lista aqui. Agora, a chegada de muitos jogadores não o obrigou a desestruturar uma equipe e remontá-la totalmente. E eles foram chegando aos poucos. Que está chegando no meio do ano. Sim, mas estão chegando assim. Chega um, chega outro. O único que chegou para ser titular mesmo é o Everton Ribeiro. Que, aliás, até eu comentei isso sábado aqui no bate-bola. O Everton Ribeiro tem 7 jogos no Brasileiro, deu a 4ª assistência dele no Campeonato Brasileiro. Uma média muito boa, né? O Diego tem 12 jogos e 2 assistências. O Diego, no Flamengo hoje... agora o Diego é uma porcaria. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Diego... Mas quantos gols? Gols eu não me recordo. Porque fez bastante. Deve ter uns 3 ou 4, não sei, acho que nem isso tudo. Não? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Diego, no time do Flamengo hoje, ele centraliza as ações, ele se desgasta muito buscando a bola lá perto dos volantes. Por quê? Sem ser um armador. Exato. Como é o Everton. Exato. Ele volta, Paulo, para buscar a bola lá atrás, porque o Márcio Araújo não faz saída de bola, então ele muitas vezes vem buscar. O Everton também volta, ele volta mais. Se desgasta muito com isso, perde força para chegar no ataque, cara já veterano, por isso não jogou sábado, já pelo desgaste. E ele é muito condutor de bola, sempre foi, e está o tempo todo fazendo o quê? Cruzando bola na área. O Diego tem que fazer a bola queimar o chão. Ele tem que se aproximar dos demais jogadores, especialmente do Everton Ribeiro, para fazer triangulações, o passe vertical, que a gente pede aqui há quanto tempo, que coloca alguém na cara do gol, ou que tenta colocar alguém na cara do gol. O Scarpa faz isso todo jogo do Fluminense. Tenta, nem sempre consegue, mas tenta. Tem mais assistências do que o Diego também. Então, se você tivesse os 2 meias trabalhando, mesmo sendo um meia mais centralizado que o Diego, e um meia ponta, que é o Everton Ribeiro, que trabalha pela direita e vem... afunila, vem para dentro para fazer a aproximação. Se esses 2 caras começarem a se entender e trabalharem em conjunto, sem tanta bola cruzada na área, sem tanto desespero para se livrar da bola e tentar resolver, a tendência é de um crescimento. A questão é você conseguir montar um esquema que dê sustentação para eles, né? Com os 2 caras que jogam pelos lados, que voltam marcando, com um volante, com 2 volantes, enfim. Esse é o desafio do Zé Ricardo. Agora, ter 2 jogadores desse nível, um centroavante como o Guerreiro, que é um pivôzaço, né? Que prepara para os caras o tempo todo. Tem volantes que sabem chegar na área para infiltrando para finalizar. Peraí, esse time tem que melhorar. Isso não significa, quando se fala isso, manda o Zé Ricardo embora, traz aqui o Mago Merlin, plim, tudo fica maravilhoso. Não é assim. Não existe o Mago Merlin. Esse cara procura aí no mercado. Não há. Nenhum técnico brasileiro tem essa capacidade. Então, acho que ele permanecer faz sentido, mas a discussão tem que haver. Agora, sabendo como funcionam as coisas no futebol, é claro que se uma eliminação acontecer, a pressão vai ser ainda maior em cima do presidente do clube para que ele seja demitido. E eu acho que o Zé Ricardo, às vezes, me passa a impressão de um cara meio solitário, né? Um cara isolado ali, nas coletivas, aquela coisa, sério e sofrido, né? Porque a eliminação da Libertadores, embora algumas pessoas tentem fazer com que ela não tivesse existido, que nem o 7-1, né? Não, já passou. Não passou, não. Uma eliminação daquela não passa assim. E tem que carregar isso nas costas, até para você ter a ambição de melhorar, para você se cobrar mais. Se você minimiza um papelão, não, aconteceu, então você se acomoda ali na mediocridade. E o tamanho do investimento não pode ter um pensamento pequeno, tem um pensamento maior. E parar com esse negócio de reclamar de arbitragem, né? No sábado não aconteceu nada. Para mim, não houve pênalti do Vinícius Júnior. Alguns acham que houve no primeiro lance. O gol do Guerreiro foi um impedimento, sim. Inclusive, na transmissão do canal Premier, eles recuperaram a imagem depois, para quem não tinha entendido, e fizeram com a linha, com tudo. E estava muito claro desde o começo, que na redação, na hora, a gente achou que foi impedido até, conversando eu, o Gustavo Hoffmann, o Salvo, inclusive. E na hora que houve um pênalti de verdade, o cara marcou e o Flamengo ganhou o jogo. Então, ficar reclamando de arbitragem, gente, é cortina de fumaça, é uma bobagem que não vai levar a lugar nenhum. Tem que se discutir, sim, internamente, os problemas desse time, por que ele não anda. E tem uma sequência com Santos na Vila, Corinthians em Itaquera e Santos no Pacaembu, aí pelo Brasileiro. São 3 jogos aqui em São Paulo. Um em Santos, 2 aqui na capital.